Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva. E eu estou feliz aqui por poder compartilhar com vocês mais um comentário sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre as lições da editora Betel Dominical. Estamos no nosso terceiro trimestre, caminhando já para o final. Estamos agora na lição de número 10 e ela está tremenda. Todo esse trimestre trabalhando com crises e adversidades, que foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Bom, gente, hoje a lição de número 10 se chama Lição 10, Atravessando a Crise com Perseverança. E aí, se você pensou no livro de Jó, acertou. É o livro de Jó que nós vamos trabalhar hoje, ou a história de Jó, mais propriamente dito, que nós vamos trabalhar hoje. Então, quero pedir para você, desde já, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de clicar no sininho em todas as notificações, porque muitas pessoas não têm recebido as notificações do YouTube. Se você não clicar no sininho, você não vai receber, não vai saber quando nós tivermos um vídeo novo. Nós temos aqui vídeo aulas, as nossas mensagens, o culto online da minha igreja. Você vai ter também estudos bíblicos, os cursos que eu ofereço aqui gratuitos, tudo isso aqui pelo YouTube, material riquíssimo que vai te ajudar. Estamos aí com 3 anos já comentando revista da Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar muito material aqui. Mas se você não clicar no sininho, você não vai saber quando é que a gente posta. Então, clica ali no sininho, todas as notificações. Também, se você quiser nos ajudar, vai ser bênção se você for membro aqui do canal. Os membros do canal têm sempre um vídeo exclusivo, algo que eu oferto aí para vocês, com conteúdo mais aprofundado, para que você possa ter melhor condições de trabalhar a sua videoaula. Também você pode nos ajudar através do Apoie-se. No Apoie-se, clicando no Apoie-se, você vai poder nos ajudar ali também. Qual a diferença do Apoie-se? As pessoas têm perguntado. Qual a diferença do Apoie-se para o membro? É que o membro é pelo próprio YouTube, pela plataforma do YouTube, e você vai poder receber vídeos exclusivos. Mas, por outro lado, você tem que ter o cartão de crédito e tal para você poder fazer essa transação. Nem todos têm cartão de crédito ou disponibilizam dessa forma de pagamento. Já o Apoie-se, eu não consigo dar vídeo exclusivo, eu tenho que postar material, textos, gráficos, enfim, esse tipo de coisas. Mas, por outro lado, ele permite o boleto bancário, que é mais prático, você vai lá e paga. Todos os dois você cancela quando você quiser, e se você for YouTube Premium, aquele que não tem assinatura já do YouTube, onde você assiste vídeo sem intervalo comercial, você vai ganhar aqui a assinatura do nosso canal, vai ser membro aqui, não vai pagar nada além disso. É só você clicar aqui no Apoie-se, deixa eu ver onde está, aqui no Apoie-se, clique aqui no membro, e aí você vai ter todas as informações. Ou então, você clica aqui no Apoie-se também. Bom, gente, vamos à nossa vinheta, prepara aí a sua revista Escola Dominical, o seu cafezinho, o seu chá, você que está no sul, seu chimarrão, você que está no Rio de Janeiro, o seu café ou o seu mate, você que está aí no Brasil, não sei qual a bebida regional aí que vocês têm, se você puder comentar vai ser bom, que eu vou saber, já que a gente tem uma família grande aqui, somos mais de 10 mil espalhados pelo Brasil inteiro. Comenta aí qual é a bebida que você toma, né? Então você pega aí o seu chazinho, o seu café com leite, o seu cappuccino e a sua revista, porque a gente vai trabalhar uma lição que vai ser bênção para a sua vida e para a sua igreja também. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, voltamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 2 avisos, aliás, 3 avisos importantes. O primeiro aviso é que o nosso curso de Escola Bíblica Dominical está já em andamento. Você que vai assistir esse vídeo vai se perguntar pelo curso e tal. Se você já está inscrito, essas pessoas já estão comigo lá no Google Classroom. É um curso gratuito, gente. É um curso gratuito porque a gente precisa capacitar os nossos professores de EBD do Brasil inteiro, que não tem a
a possibilidade de frequentar um curso, que não tem a possibilidade de fazer um seminário, que não tem tempo às vezes para poder se dedicar, e esse trabalho é um trabalho que Deus colocou no meu coração de ajudar, e é gratuito. Só que as inscrições já acabaram, são cerca de 80 alunos que eu estou trabalhando lá, a gente já está caminhando já para o final, vamos postar já a aula de número 3. Assim que abrir a próxima turma eu vou avisar aqui, tá bom? A segunda coisa é que no final dessa aula eu tenho uma dica exclusiva para você. Se você ficar comigo até o finalzinho, eu tenho uma dica exclusiva, que é como que você trabalha a aula de hoje na tua sala de aula. Eu vou passar para vocês aqui uma dinâmica muito interessante que eu sei que você vai gostar no finalzinho desse vídeo. E o terceiro, a terceira coisa é que eu vou explicar agora como que vai ser a aula de hoje. E por que eu vou parar só para falar isso? Porque na primeira parte dessa aula, irmãos, eu vou fazer uma introdução do livro de Jó, vou falar sobre o livro de Jó um pouquinho, não vou poder fazer como na lição passada que eu falei todo o livro de Esther. Ali é o resumo do livro de Esther, porque o livro de Jó tem mais de 40 capítulos. Então eu não vou poder ficar fazendo o resumo dele todo aqui, mas vou fazer o resumo da história, né? A sinapse da história, que isso é muito importante para você poder trabalhar na sua sala de aula. Quando você faz isso bem, o restante da sua aula vai transcorrer de forma tranquila, porque você já deu aos seus alunos os principais pontos importantes para que ele possa entender. A gente sempre faz isso aqui, é a nossa metodologia de trabalho. Eu estou falando isso porque de vez em quando aparece alguém que comenta e fala assim, mas está demorando muito para entrar na lição. Gente, eu já estou na lição. Quando eu estou falando da introdução, já é a lição. A lição não é você ficar lendo tópico por tópico. A lição não começa quando você lê lá o texto. A lição começa antes. Então, quando eu estou aqui nessa parte da preparação, ela é fundamental para que você entenda ali o que você está querendo trazer. Então, se você é nosso aluno, já sabe, por isso que a gente tem aqui cerca de 300 comentários aí, mais de 300 likes, e só um que aparece aqui no canal, que é a primeira vez, que não está acostumado com essa metodologia, que estranha isso e fala, acho que é introdução longa, por que não vai direto? Não, gente, eu já estou no assunto ali. Ali eu já estou abordando o tema e eu quero que você, como professor, aprenda a fazer isso para que você possa cativar o seu aluno na primeira palavra. Isso traz a importância da lição, desperta o interesse do aluno em conhecer mais, depois fica mais fácil para você desenvolver. E além disso, alguém fala assim, mas as pessoas, qual é a dinâmica do YouTube, né? Qualquer coisinha as pessoas já tiram, não veem o vídeo todo. Mas aqui no nosso canal a gente quer pessoas que são formadores de opinião, são professores. E os professores mesmo, eles não estão interessados em conteúdos rasos, né? Eles não estão interessados em respostas simples. Eles não estão interessados em conteúdo fácil, né? Porque isso não é conteúdo. Nós temos que sair da superficialidade, da coisa superficial. Quem gosta de coisa superficial não vai estar aqui no nosso canal. Por isso que nós temos 10 mil, não me interessa ter 100 mil pessoas que não assistem os vídeos. Não me interessa ter 100 mil professores aqui, inscritos, que estão interessados ali em consumir o conteúdo e ir embora. Não, eu quero pessoas críticas, professores engajados, professores comprometidos com a obra. As coisas é difícil, mas é o caminho que Deus nos leva. Deus sempre nos leva pelo caminho mais difícil. Deus nunca nos levou pelo caminho mais fácil, da tranquilidade. Jesus mesmo falou sobre isso, caminho largo e o caminho estreito. E aqui o aprendizado é um caminho estreito e começa assim, tá bom? Então deixa eu dar essa explicação. Você que está chegando hoje aí já sabe que eu vou ganhar alguns minutos fazendo a introdução um pouco mais longa e depois a gente vai entrar aí na lição, tá bom? Muito bem, mas se depois que você tiver com a gente ambientado, você vai se acostumar e você vai me dar razão e vai gostar dessa forma de poder trabalhar com seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão gostar, com uma maioria, pelo menos 99% aqui do canal tem se conseguido levar as aulas, entender e compreender o que a gente está passando aqui para vocês, tá bom? Vamos então à nossa aula. Pegou sua revista? Pegou sua bebida aí regional aí do seu local? Então, vamos lá. Aqui no Rio é cafezinho. Hoje também eu vou terminar essa aula de uma forma diferente das outras, tá? E vou falar isso só no final do decorrer dessa aula, tá bom? Vamos lá.
A lição de hoje é a lição de número 10. A lição de número 10, perseverando, atravessando a crise com perseverança. Como você sabe, será baseado na história de Jó, como já dissemos. Vamos agora à parte pré-textual, né, que é essa parte antes do texto. Né? A pré-textual, antes do texto. Texto áureo. Foi-me dado, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71, que mostra, né, como que o sofrimento, Deus permite que nós soframos para que possamos aprender com isso, né? A verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Aqui nos objetivos da lição são três, como você já sabe. O primeiro, né, que ele vai fazer aqui pra gente é expor a sutileza de Satanás contra os cristãos. O que é sutil? Né? Sutileza. Sutileza vem de sutil, né? De simples. O ardil do inimigo é simples. Né? Ele vem de forma que você não percebe. É sutil nesse sentido. A dois é ao demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás, ou seja, Deus é que vence a batalha. E no número 3, apresentar a grandeza e a misericórdia divina, que é o tema principal dessa revista, desse tema, dessa lição. Vamos agora ao nosso texto de referência. Eu já marquei aqui já algumas palavras que eu vou destacar com vocês. Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Cadê a caneta do professor? Aqui, então, a gente tem 4 características de Jó. 4 características. Primeiro, sincero. Segundo, reto, um homem íntegro. Terceiro, temente a Deus, que é o princípio da sabedoria. E 4, desvia-se do mal, ou seja, ele é prudente. Tem gente que corre para o mal, né? Tem uma coisa ruim, ele está lá. Tem uma morte, ele está lá. Tem uma tragédia, ele gosta. Né? Mas esse aqui não, se desvia do mal. Onde tem o mal, ele sai na tangente. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? O que é de balde? É em vão. Tá? Ou seja, Deus, porventura Jó já está te servindo à toa? Ou você não acha que ele tem interesse? Qual é o interesse dele? Aí ele prossegue: porventura não cercaste tu de bens ele, a tua casa, tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra? Satanás aqui é representado pelo termo chamado acusador, tá? É aquele que acusa. Isso é muito importante você entender. Satanás é aquele que acusa. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A gente vai falar sobre tudo isso. Agora vamos ao subsídio do professor, que é essa parte aí que a gente procura trazer algo mais, que o professor tem que ter sempre algo mais para trazer para os seus alunos. E nisso eu vou começar com o contexto histórico aí do livro de Jó. Amém? Vamos lá. Bom, data do livro de Jó. O livro de Jó é um livro que a gente não tem a data, mas a gente sabe que é um dos escritos mais antigos. Então, se você tem ali o Pentateuco lá, que fala do começo, Gênesis, Deuteronômio, Levítico, esses livros, os 5 primeiros livros da Bíblia ali, que estão no comecinho da Bíblia, a gente observa que Jó, se fosse colocar a Bíblia em ordem cronológica, seria o primeiro livro da Bíblia. Por quê? Porque ele é uma história antiga, muito antiga, que já era contada na região da Palestina antes da Bíblia começar a ser compilada, ou seja, antes que o texto, né, da Torá, o texto sagrado, os textos bíblicos, né, os textos da Bíblia hebraica pudesse ser composto, transformado realmente em texto. Você sabe que Israel é de um povo antigo, como esses povos da Mesopotâmia, esses povos da Palestina e da África também, que tem uma cultura oral. Antes da Bíblia ser escrita, ela era primeiro oral. Isso era transmitido de pai para filho. E a história de Jó é uma história antiga, que nós não sabemos a época dela por conta disso, cujo autor também é um autor desconhecido.
Então, pode-se entender que foi uma história ali que existia no mundo antigo, que era contada de pai para filho e que foi passando de geração para geração até que resolve-se compilar esse texto e incluí-lo também na Bíblia hebraica, ou nos compostos dos livros ali hebraicos, como um livro poético, né? Então, e já adiantando, já por ser um livro poético, ele trata justamente sobre uma linguagem poética. Nessa linguagem poética tem um grande tema central. Qual é o tema central? Por que sofrem os justos? Esse é o tema dessa história, é o que ela quer nos mostrar, o que está por trás do sofrimento e por que as pessoas sofrem. E a questão não é só a por que as pessoas sofrem, mas porque os justos sofrem. Uma vez que as pessoas, e se entendia naquela época, que quando nós somos bons, né, coisas boas nos acontecem. E quando nós somos maus, coisas más nos acontecem. E essa é uma lógica que está permeada em todas as culturas antigas, tanto dos babilônicos, quanto da Palestina, de uma forma geral, quanto dos povos semíticos, quanto dos povos árabes, africanos. Todos esses povos antigos percebem muito, a ideia persiste muito, o senso comum de que pessoas boas serão felizes e pessoas más serão infelizes ou sofrerão ainda nessa terra. O livro procura anular ou criticar esse ponto de vista, mostrando que nem sempre pessoas más são infelizes e nem sempre pessoas boas recebem apenas coisas boas. Pelo contrário, pessoas boas podem sofrer, pessoas justas, pessoas retas podem passar pelo sofrimento. E pessoas ruins, pessoas más, podem ter uma vida de regalias. Essa é fundamental, é o contexto fundamental desse livro. E observe você que não só nesse livro aparece, né, essa ideia de que os justos podem sofrer sim, e que isso acontece, é algo que acontece na vida humana, que vai contra o senso comum, mas em outros livros também, como no próprio Gênesis, você tem a história de José, que é um homem que sofreu não tendo feito nenhum tipo de mal. No tempo de Jesus, já 2000 anos para frente, já no período já romano, dominação do Império Romano, portanto 4000 anos praticamente depois dessa história, esse pensamento ainda persiste. Você observa que certa vez Jesus passa com seus discípulos por um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntam: Mestre, esse homem cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais? Observe que esse pensamento está tão introjetado na população, na sociedade, dentro do homem, no senso comum, que até os discípulos de Jesus repetem essa ideia de que pessoas boas não podem sofrer. Ou que se nós sofremos é porque nós temos, um segundo ponto importante, se nós sofremos é porque nós temos pecado dentro de nós. E Jesus fala assim, olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer para ele é que o sofrimento humano existe nem sempre por causa dos males que o homem comete, nem sempre por causa dos males que seus pais cometeram, mas muitas das vezes para um bem maior, para algo maior, que é a glória de Deus. Lembrando que a glória de Deus é, na verdade, não necessariamente a cura daquele homem, mas a glorificação do nome de Deus e o aprendizado e a melhoria daquela pessoa enquanto ser humano. Ok? Voltando agora para o livro de Jó, essa é a história central do livro de Jó, porque as pessoas boas sofrem. E a atualidade desse livro é tão importante porque ainda hoje muitas pessoas ainda pensam assim. Ah, a pessoa está enferma, e está em pecado. A pessoa está doente, vê aí que está faltando alguma coisa. E o Senhor vai te colocar no leito, hein? O Senhor vai te punir. E o Senhor vai botar a sua mão. E o Senhor ainda tem principalmente no meio evangélico, essa ideia de que se você está sofrendo é porque você pecou, fez alguma coisa de errado. Isso não tem respaldo bíblico quando a gente observa o livro de Jó. Porque o Jó tem 3 características. Lembra delas? Se você lembra delas, comenta aí, porque quando você escreve, né, você ativa áreas da sua mente importantes do seu cérebro que faz com que você grave. Então você pausa o livro e escreve as 4 características de Jó. Já falei sobre isso aí. Bom,
Então ele não é um pecador. Ele não é um homem que foi um pecador. Portanto, Deus não está o punindo. Deus não está botando a mão sobre ele. Ah, então olha como é que o livro de Jó é interessante para a gente pensar a atualidade disso. Segundo ponto também, ele é um tapa, né, aí sobre aquelas pessoas até o texto, a revista fala sobre isso, sobre a doutrina, o conhecimento agora da prosperidade, né? Teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, coisas boas, se você é bom, Deus vai te dar, coisas boas, se você é ofertante, Deus vai te abençoar, se você é dizimista, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar porque você é dizimista, não porque Deus é bom, né? Quando na verdade ou seja, você faz uma troca com Deus. A ideia da troca com Deus, você dá para receber, né? Que não é bíblico. Você não dizima para receber bênção, você dizima porque você é uma bênção. Você não oferta porque você quer receber algo de Deus. Você oferta porque seu coração é grato a Deus. Tá vendo como é que a lógica é diferente? Voltemos então à história de Jó. Local. O local é o mesmo local de Abraão, repare, é a Ur dos Caldeus. De novo, a mesma história do Gênesis também um pouco se repetindo, mostrando como é que os dois livros são tão antigos quanto, né? E o sendo Jó mais antigo ainda. E ele está no meio da Bíblia porque ele está no lugar dos livros poéticos. Então, Ur dos Caldeus é o local onde se passa essa história aí. Começa com uma narrativa muito interessante. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Esse havia remonta sempre à ideia do método antigo de se contar histórias. Era uma vez, né? Esse método de se falar, de contar história, era para referir a pessoa a um passado que você não tinha como você descrever, você não tem como falar. Por exemplo, no livro de Reis, de Crônicas, você tem na época do rei Uzias, na época do rei fulano, que a gente já estudou isso aqui, no terceiro ano do rei Dario, datou exatamente. Não é uma história, não é uma fábula, né? É algo que aconteceu e eu estou querendo referir isso no tempo. As histórias antigas, elas para mostrar que aquele evento é uma data sem tempo, ele dizia, era uma vez. Então, no caso, existia na terra de Ur dos Caldeus. Então, a gente já sabe que essa história se passou em Ur dos Caldeus, né? E ela é importante. Alguns críticos, eles diziam que essa história, por ser escrita por linguagem poética, ou seja, uma linguagem metafórica, na história trabalhando com professores GBD dos jovens, eu estou falando sobre isso, sobre o livro do Apocalipse também, como é que ele trabalha com uma linguagem metafórica, né, que te remete a um outro lugar, a um outro conhecimento. Então, muitos criticavam, dizendo que esse livro não era verídico, isso era uma história fantasiosa. Não, não é uma história fantasiosa. O livro de Ezequiel fala sobre Jó, e Jesus, e no Novo Testamento também você tem referência sobre a história de Jó. Então, e ele está no cânon do judaico, ou seja, cânon é o grupo de livros reconhecidos pela tradição. Então, eles ali estão muito mais próximos daquele tempo do que nós. Se fosse uma mentira, eles mesmos não acreditariam. Se fosse uma fábula, enfim. Então, o livro ele é importante pela história que ele traz. Ok? Nesse livro aparecem algumas personagens importantes. Primeiro, o próprio Jó, um homem íntegro. Segundo, Satanás. Satanás é acusador, ele aparece diante de Deus. Dificuldade do livro, que os alunos podem perguntar. Mas o diabo foi para o céu? O diabo entrou na presença de Deus? Não, a Bíblia não diz que o diabo entrou na presença de Deus. A Bíblia diz que ele entrou na presença dos anjos ali. Ele vai na presença de Deus, mas ele se disfarça e entra diante dos anjos. Mas não diz que é no céu. Porque o céu é um local onde não habita pecado. Teologicamente falando, você não pode dizer que o diabo foi ao céu. Então, ele está nos ares. Como a gente fala aqui, o diabo está embaixo, Deus está em cima, isso não tem sentido. Deus está em todo lugar, embaixo e em cima. São seres espirituais, ninguém diz que o inferno é embaixo, não existe isso. Só o pessoal terraplanista louco aí que faz uma leitura enviesada da Bíblia que diz que a terra é chata e o inferno está embaixo, o céu está em cima. Não faz sentido isso. Cientificamente não faz sentido, biblicamente também não faz sentido, apesar daquele povo antigo acreditar que realmente o Sheol era embaixo, né? Mas isso é uma outra discussão, por conta da visão que eles possuíam na época. Mas hoje a gente já percebe que o que está embaixo para nós está em cima para os outros, porque a Terra é redonda.
Ok? Então, na verdade, essas forças demoníacas estão como o apóstolo Paulo fala, são as potestades do ar. Elas estão entre o céu e a terra. Em algum lugar, num outro plano, que é o plano espiritual, em que os anjos comparecem diante de Deus e o inimigo disfarçado ali entra. A palavra diabolos ali também é o acusador, ele é o acusador. Isso pode ter sido uma metáfora de dizer como que o diabo. A ideia ali não é trazer um ensinamento sobre onde está o céu e a terra, ou se o diabo vai na presença de Deus. A ideia ali é mostrar o seguinte: o diabo constantemente acusa o homem. Essa é a ideia, entendeu? O diabo acusa o homem, e ao acusar o homem, ele joga como se fosse na cara de Deus, dizendo: olha, ele te serve só porque é abençoado. Ele é um homem rico, Jó é um homem próspero, né, um homem rico, então ele te serve por conta disso. Na verdade, deixa transparecer, alguns acreditam que seja uma certa. O diabo é o acusador do homem, mas na verdade ele não está acusando o homem, ele está acusando a Deus. É como se ele dissesse: olha, você fez o que fez comigo porque eu me rebelei. Mas se o homem também tivesse essa possibilidade, ou seja, ele concordaria comigo. E ele só te serve porque você é manipulador, porque você dá as coisas para receber de volta, porque você manipula e controla o homem. Se você não desse a ele essas coisas, ele não te serviria. E aí, Deus, que é soberano em todas as coisas e que não está interessado em que pessoas o sirvam por obrigação, que não faz tomar lá da cá nem acordo, espúrios com um homem, ou seja, com qualquer pessoa ou coisa que seja, né? Ele fala: então vai, faz o que você quiser. Só não toca na sua vida. E aí temos o outro ensinamento: a vida pertence a Deus. O diabo não tem poder para ceifar a vida do homem. E aí ele toca nos bens materiais. Primeiro ataque, os bens materiais. Segundo ataque, a vida daquelas pessoas, né? que é a vida dos filhos. Mas a Bíblia diz que em tudo isso se manteve Jó fiel a Deus. Até que ele dá a última cartada, que é tocar na saúde. E aí o corpo dele é coberto de chagas ali, e ele então fica num estado lastimável. E ele se assenta na cinza, porque aquilo é um costume antigo de se sentar na cinza, tirar as suas roupas, rasgar as suas vestes. Era para dizer que como é que a pessoa estava, uma pessoa de desgraça, uma pessoa chamada de opróbio, uma pessoa cheia de que estava sofrendo muito, né? Então essa era a forma de protestar contra o seu sofrimento, de dizer como aquela pessoa publicamente estava consternada com o que estava passando. E é o que ele faz. Então ele se assenta sobre a cinza. Então todo mundo que vê alguém assentado sobre a cinza se cala diante do sofrimento. É porque aconteceu alguma tragédia na vida dela. E as tragédias aconteceram na vida de Jó. Seus filhos morreram, né? O seu gado foi roubado e perdeu a sua saúde. Ficou apenas ele e a sua esposa. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Bom, e aí tem a figura dos amigos de Jó, que são os acusadores. Aí temos uma lição também importante, né? Sempre que os amigos aparecem, os amigos de Jó são aqueles que aparecem na nossa vida só para nos acusar. Aqueles que aparecem só para encontrar defeito, né? Aqueles que aparecem nas horas impróprias. Aqueles que aparecem não para te ajudar, mas que procuram um erro em você, para dizer que você está passando por isso por causa de você pecou, por causa de um erro. Enfim, os amigos de Jó. E eles começam então a questionar a Jó por causa contra os seus pecados. A outra figura é a figura da mulher, que fala: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Na verdade, o costume antigo daquela época era ele estava preso. Jó estava preso, a mulher estava presa a ele, por conta do laço matrimonial. Uma vez que ele morre, ela está livre. Ela estava ali, na verdade, liberando Jó para morrer, né? Na verdade, alguns têm uma leitura enviesada criticando a mulher de Jó, né? Você tem que morrer, não sei o quê. Mas a morte da mulher de Jó seria uma tragédia para ela também. Porque naquele contexto, uma mulher viúva, ela estava arrasada, porque toda a dependência, ela dependia do seu marido economicamente. Sem ele, ela não era ninguém. Então, o que ela está querendo dizer ali é que: Jó, não se preocupa comigo, eu vou sofrer também. Você morrendo, nós já estamos na miséria, vou ficar mais na miséria ainda. Ela poderia ser vendida, ela poderia ser escravizada, enfim, ela poderia ser violentada, ela poderia mendigar, escravizada. Então, ela
ela tá liberando ali. E essa forma de dizer amaldiçoa teu Deus e morre é dizendo também uma crítica ali a por que ele se mantinha tão íntegro, né? Já que ele tem recebido coisas tão ruins. E aí ele dá essa resposta que entra para a história, que é: mulher, como maluca tu fala, se recebemos as coisas boas, por que nós não recebemos as coisas ruins? Finalmente, aí nessa parte eu vou fazer um resumo do livro do Jó, capítulo 1 e 2 tem essa introdução, esse prólogo. No capítulo 3 ao 37, Jó lamenta suas aflições, se pergunta se era melhor ter nascido. Os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, o consolam, mas começam a questionar e acusá-lo. No 38 ao 42, o Senhor aparece e faz muitas perguntas a Jó, levando a pensar no poder soberano de Deus. Do 38 ao 42, o Senhor aparece a Jó e faz muitas perguntas a Jó, levando a pensar no poder supremo de Deus e sua superioridade. O Senhor explica a Jó que é difícil para o mortal ver as coisas com a perspectiva dele. Jó submete-se humildemente ao Senhor e aos seus juízos. No 42, em um breve epílogo, o Senhor abençoa Jó por sua retidão, dando-lhe o dobro das posses que perdeu, permitindo que ele tenha novamente uma vida e seja restaurada a sua posição social e também a sua saúde plena. Amém? Vamos agora para a revista. A crise pode chegar a todos. Nesse tópico você vai falar sobre a crise, como Satanás o acusou, né? Isso acontece com todas as pessoas, não só pessoas boas, não só pessoas ruins, né? Mas a crise, ela acontece com todo mundo, tá bom? A crise pode chegar a todos, inclusive para Jó, né, para as pessoas que são pessoas retas, íntegras e tementes a Deus. 1.1. Existem momentos em que Deus nos prova. Por que sofre o justo? Lembra que eu falei que essa é a chave do livro? Por que sofre o justo? Né? Por que sofre o justo? O justo sofre para a glória de Deus. O justo sofre para crescimento espiritual. O justo sofre porque Deus é bom. O justo sofre não porque ele seja mau, mas porque em tudo isso vê-se a mão de Deus e prova-se a sua fidelidade. Mas mesmo diante do sofrimento, 1.2, Deus nunca abandona os seus, ou seja, Deus nunca nos abandona. Nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com seriedade o sentido do sofrimento do homem, né? Por que o homem sofre? Por que estamos passando por essa pandemia? Por que nós estamos sofrendo tragédias que acontecem na nossa vida, né? De diversas coisas têm nos acontecido. Por que isso acontece? Em tudo isso, saiba que Deus está conosco. O Senhor não nos livra da aflição. O Senhor nos livra na aflição. O Senhor não nos coloca numa redoma de vidro para que nós não soframos, para que nós não sintamos a dor, mas Ele permite que o sofrimento nos alcance para que mesmo diante do sofrimento nós possamos perceber que Ele está conosco. E Ele está com o justo, Ele está com o injusto, Ele está em todos os lugares, todas as pessoas, com todos os seres humanos. Deus está presente e nunca nos abandona. Portanto, saiba de uma coisa, mesmo diante do seu sofrimento, Deus está contigo. Esse é um livro que fala do retrato do sofrimento humano. Você percebe que já tudo que está aqui, a partir de agora, eu já falei, o livro de Jó pode ser lido como esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variáveis formas. E Jó sofreu de forma física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Física, porque ele ficou doente. Emocional, porque as suas emoções estavam abaladas, afligidas, né? A sua mente estava doente, afligida. A sua família, porque ele perdeu os filhos e filhas, né? De uma forma drástica, de uma forma tremenda, né? A sua mulher se voltou contra ele no final da sua vida. Psíquica, tem um momento que ele já até amaldiçoa o dia que ele nasceu, né? Uma forma que a gente não pode julgar, só quem passa por uma dor dessa é que sabe. Espiritual, quando ele começa a questionar a Deus, perguntar a Deus muitas coisas, até que Deus lhe aparece no final do livro e diz: cinge os teus lombos aí, eu vou te perguntar e você vai me responder. Nesse ponto, mais importante é você entender o que você vai ensinar. O sofrimento podem ser superados com sabedoria, fé e com a ajuda do Senhor. Diante do sofrimento, eu e você temos que fazer como Jó, né? E buscarmos de Deus essa sabedoria e a fé para vencermos os problemas da vida. No tópico de número 2,
Significativos exemplos de fidelidade. Afligido com perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, sentado sobre as cinzas e raspa suas feridas, tentando assim aliviar um pouco do seu sofrimento. Em tudo isso, Jó foi sincero, Jó foi temente a Deus e ao seu Senhor. Como é bom, né, quando nós somos fiéis e sinceros e tementes ao Senhor, nosso Deus, não é verdade? Pausa. O principal alvo de Satanás é a família. Aqui também é importante aí também lembrar aí como que a família ela é tão abalada diante dos problemas, das dificuldades, né? E é nessa hora que a gente tem que ter firmeza aí no Senhor, porque mesmo diante disso, nós temos que preservar a nossa fé. Quando falamos que Jó perdeu os seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos. É aquele negócio que a gente só julga a mulher, né? Mas, na verdade, ela também chorava, ela também padecia, né? Ela também estava sendo fiel junto com ele. E ela não abandonou Jó, mesmo diante dessa fala dela, ela esteve do lado de Jó. Isso é importante você ressaltar, né? Porque ela não foi embora, ela ficou ali com ele, né? Que o Senhor nos proporcione a fé e estrutura emocional de Jó para na hora da crise não possamos ficar desesperados. 2.2. Não renuncie à sua integridade. Inclusive, irmãos, agora aqui só falando, a gente não tem certeza, porque eu afirmei agora, a gente não tem certeza se realmente ela ficou até o final. A Bíblia não diz que ela fica até o final, mas também a Bíblia diz que ela também não diz que ela não fica, né? Então a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. A mulher de Jó deixou Jó. A Bíblia não fala nada disso. Vamos lá. 2.3. Na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Assim os propósitos de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à sua eternidade. Leia Romanos 8, 28, Filipenses 4, 16. E permaneçamos no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, verso 1, na certeza de que Ele cuida de nós, e ainda que estamos atravessando por um momento sombrio ou vale da sombra da morte, Salmo 23, versículo 4, nós possamos confiar cada vez mais no Senhor. Eu assinei o quê? A integridade deve fazer parte do caráter dos verdadeiros servos de Deus. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tópico número 3. Vamos lá? E aí vem a conclusão, mais ou menos, da história, né, no tópico 3, servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Dizem, estou sofrendo mesmo e tal. Na vida de Jó podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e ajudar a viver esses momentos com confiança e fé. Por isso, é preciso manter a confiança em Deus. Frise isso com a sua classe. Confia, irmão. Passe pela prova, mas passe de cabeça erguida. Porque quando estamos diante das crises de descontentamento, agora por toda parte, ninguém melhor do que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações dessa vida. Eu não sei o que está passando, eu não sei qual é o problema que está te afligindo tua vida, mas eu sei que a vitória é nossa quando nós cremos no Senhor Jesus. Aquele que serve ao Senhor não recua. Mesmo compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Crendo em Deus. Aqui é confia. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Eita! 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 Tá pior do que confia. Você já entendeu, né? Aquele que confia no Senhor. Erros de digitação. 3.3. É preciso ter experiência com Deus. Por quê? O sofrimento nos traz experiência. É preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor.
Jó 42:5. Jó 42:5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Aleluia. O sofrimento faz com que conheçamos a bondade de Deus. Por essa razão, Deus permite que eu e você soframos, porque assim nós podemos conhecer que Deus é bom mesmo diante do sofrimento. Depois de tudo, Jó viveu para ver e contar até a sua 4ª geração, pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nesta terra. Deus sempre nos promete o melhor, contudo, Ele sempre irá requerer de nós fé, obediência, fidelidade, que nós creiamos que Ele está no controle. Esta lição mostrou, por meio da vida de Jó, que depois de tantas tempestades, sempre vem a bonança. Aleluia. Eu ensinei que as crises geram oportunidades de conhecermos a Deus e de experimentarmos sua companhia e poder. Aqui eu acho que está o cerne da nossa lição, hein? Você pode botar até de lição prática. As crises geram oportunidades de conhecermos mais a Deus e de experimentarmos de sua companhia e de seu poder. Conclusão, nesta lição, vimos que, mesmo num contexto de adversidade, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano da vida, na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Então, terminamos aqui a nossa lição. Essa aqui é a nossa loja digital. Você dá lá no boasemente.store. Tem livros de EBD, tem livros ali, tanto de formato digital, que é book, e também livro físico, tá bom? Você entra ali e ajuda, em nome de Jesus. E aí, como eu prometi, né, nós vamos fazer aí uma didática, para você fazer aí na sua sala de aula, uma dinâmica, desculpe, você vai trabalhar na sua sala de aula. Você vai fazer muito fácil, você com um papel sulfite, tá? Um papel ofício A4, só isso, você precisa disso. Você vai começar a sua lição, você deu lá, já fez aquela parte introdutória, ou antes daquela parte introdutória, você também pode fazer isso. Você vai pegar essa folha e vai entregar a cada um dos seus alunos, ok? Já sabem que é o livro de Jó, já fez a leitura já do textual, e você vai entregar uma folha para cada aluno. Peça que os seus alunos leiam Jó 38, ok? E depois disso, vocês peçam que eles peguem a folha de papel e façam um canudo com a folha de papel. Assim como eu estou fazendo aqui. Você vai pedir para eles fazer um canudo. Fez o canudinho. Eita, meu canudinho tá meio difícil aqui, hein? Eles preparem o canudo. Uma vez preparado o canudo, preparou o canudo, ok? Preparou o canudo. Cada um preparou o seu. Peça que eles olhem pelo canudo, fechem o olho. Fechem o olho, deixa eu tirar meu óculos aqui para ficar melhor. E olhem pelo canudo. Ok? Assim mesmo, vai ficar todo mundo assim, olhando pelo outro. E aí no final você pergunta se eles estão tendo dificuldade de o que eles estão vendo através. Ok? E depois você peça que eles retirem o canudo e olhem com os dois olhos. E pergunte o que vai mudar nas duas visões. Com certeza eles vão dizer que quando se olha pelo canudo você só vê uma direção e um foco só. Você só observa um ponto de vista. Mas quando você olha com os dois olhos, você tem uma visão ampla e não uma visão limitada e focada. Diga a eles que assim como nós temos, todos os seres humanos temos uma visão limitada. Nós só vemos uma parte. Nós não vemos tudo. Mas Deus vê de forma ampla. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ou seja, o sofrimento que nós vemos apenas do nosso ponto de vista.
Os amigos de Jó viam o sofrimento da ótica humana. Esse homem pecou e por isso que ele está passando por essa prova aí. Jó via o seu sofrimento sem entender por que ele estava sofrendo. E ele se perguntava, por quê? Se eu sou justo, o que está me acontecendo? Eu não tenho pecado. Se defendendo os amigos de Jó. Mas Deus tinha a visão do que acontecia. Para nós aqui é fácil, porque o livro nos conta que enquanto tudo está acontecendo na Terra, nos bastidores ali, né, nós já sabemos o que está acontecendo, porque é o inimigo que está provocando aquilo. Mas Jó não sabia. Jó não sabia que o inimigo tinha se apresentado diante de Deus, que o inimigo tinha acusado ele, que o inimigo tinha se acusado a Deus de beneficiar Jó. Ele não sabia o que estava acontecendo. Assim também são as provas e as lutas. Diante das provas e das lutas, nós não temos visão de tudo o que ocorre na nossa vida. Por que nós sofremos, por que nós perdemos, por que nós fracassamos, por que muitas pessoas estão descendo à sepultura. Mas naquele dia, nós teremos uma visão como que Deus tem hoje, uma visão ampla. Por isso o apóstolo Paulo disse também que nós temos uma visão limitada. Até o nosso conhecimento de Deus, nosso conhecimento de Cristo é limitado. O apóstolo Paulo diz que nós vemos como quem vê pelo espelho, mas naquele dia nós o veremos assim como ele é. Aleluia, nós veremos, nós saberemos todas as coisas como Deus sabe. E aí nós entenderemos por que do sofrimento. Antes de morrer, Jesus chegou para os discípulos e disse, o que vocês não entendem agora, saberão depois. E assim também, meu irmão, você que está passando por essa luta, por essa dificuldade, ou conhece alguém que está passando pela prova, saiba de uma coisa. Nós temos apenas essa visão limitada. Mas Deus vê muito mais do que nós. Nós vemos até a esquina, mas Deus vê além da esquina. Que Deus te abençoe, que tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. E hoje eu vou terminar esse vídeo diferente. Você sabe que todo vídeo eu coloco no finalzinho uma parte engraçada, descontraída, meus erros de gravação no finalzinho e uma música alegre. Mas, meus irmãos, estamos no meio dessa pandemia, já morreram mais de 120 mil pessoas. Eu trabalho em Santo Antônio de Pádua, uma cidade que não tem 100 mil habitantes. É uma cidade que tem milhares de pessoas, mas não tem 100 mil habitantes. Já morreram no Brasil, nesses 6 meses, 120 mil pessoas. Ou seja, uma cidade de Pádua inteira e mais algumas da região ali adjacente já desceu à sepultura. Milhares de pessoas morreram. E isso nos entristece muito, por conta de que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Ontem fui Rio de Janeiro, aqui a praia estava lotada de gente. Né? Pessoas não têm usado álcool, não têm usado a máscara, não têm se precavido. As autoridades têm menosprezado essa doença, achando que é uma gripezinha, achando que é uma coisa... E não é. E quem tem morrido são os mais frágeis. Quem tem morrido são os mais pobres. Quem tem morrido são aqueles que mais precisam de cuidados. Essa pandemia só não está sendo pior porque nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, que é gratuito. Nos países, o Brasil é o único país onde a população tem uma saúde gratuita. No mundo inteiro isso já acabou. E por isso que querem acabar com isso no Brasil, querem privatizar tudo e vender tudo, e querem vender até o SUS. Imagine essa praga, essa doença nesses países que tem feito. No Brasil só não está pior por causa do SUS, porque tem médicos que estão na linha de frente, tem enfermeiros que estão na linha de frente, dando a sua vida, dando o seu trabalho para que milhares de pessoas sejam salvas. Por enquanto nós não temos ainda saúde, nós não temos ainda a saída, não tem vacina para poder aplicar no mundo inteiro. Então nós temos convivido com essa doença. E talvez você esteja enlutado, esteja triste, perdeu alguém, né, que você queria. E a gente não pode banalizar isso dizendo, foi Deus que levou, foi Deus que... Irmão, Deus sabe todas as coisas. Muitas pessoas chegou o tempo de cada uma dessas pessoas, mas o mínimo que nós podemos fazer é prestar nossas condolências, é pedir ao Senhor que conforte cada coração, cada família enlutada, cada família que perdeu alguém desses 120 mil brasileiros que morreram
infelizmente. Por isso, eu vou terminar nosso programa hoje sem música, sem aquela festa, porque é uma forma de trazer para eles aqui meus sinceros sentimentos a todas as famílias e pedir ao Espírito de Deus que conforte a cada coração nesse momento. Eu queria que você fizesse também, professor, isso. Orasse a Deus para que conforte a cada coração que sai da nossa nação, que desperte nossos governantes para cuidar dos mais pobres, cuidar daquelas pessoas que mais precisam, que não menosprezem a saúde, que não menosprezem a saúde dos mais vulneráveis que têm que trabalhar e acabam se infectando, dos idosos, coitados, que acabam morrendo por conta da displicência de alguns que infelizmente não fazem a sua parte. E que você leve aí essa semente ao seu coração e rogue ao Pai, né, que nos livre. 6 meses de pandemia, 120 mil mortes. Onde nós vamos parar? Por isso, essa é a forma da gente terminar esse programa de hoje. Me desculpe, mas nós não temos muita coisa a comemorar, não. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. No nome do Senhor Jesus.